Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu, a arquiteta Camila Gonzalez, no programa Arquitetura Legal, estou recebendo a visita do meu amigo, do meu colega, engenheiro civil, especialista em patologias nas obras civis, o engenheiro Rodrigo Pereira. Olá, Camila, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a você, ao Sérgio, pela oportunidade de estar aqui na Capesp e falar para os seus ouvintes. Vamos lá, nossos ouvintes. Nossos ouvintes, hoje a gente vem falar de um tema de extrema importância, que é um tema que as pessoas, infelizmente, não dão importância. É um tema que a gente se depara aí todos os dias, né, Sim. da nossa vida, onde quer que nós vamos, seja no shopping, no supermercado, na escola de nossos filhos, no escritório, e, na verdade, a gente vai acaba deixando, até que acontece o que sempre acontece nessas notícias que aparecem na televisão, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, Rodrigo. Bom, exatamente. Eu sou pós-graduando na área de patologia das obras civis e é corriqueiro a gente encontrar casos como os de Fortaleza, né? Que alguns se tornam assim, de comoção nacional, vem exaustivamente a mídia, mas esse tipo de situação acontece praticamente semanalmente no Brasil. Infelizmente não tem mídia, né? Porque assim, Não o que tem a grande mídia, a gente consegue ver, a gente consegue visualizar, e tá aí as pessoas nas redes sociais, seja no Facebook, seja nos jornais, nas mídias impressas, né? Mas a coisa é muito mais grave, né? Infelizmente, só aparece na mídia quando tem mortos, né? Quando tem feridos, quando tem o prejuízo material, nunca se fala, né? Justamente. Acho que parte também da cultura do brasileiro não dá devida atenção, porque quem que já não viu uma estrutura com uma armadura aparente, aquela barra de aço aparente, e até no final das contas acaba pintando aquele segmento. Maquiando, ali, né? A gente acaba exatamente. maquiando. E não faz o devido tratamento. Ou por não saber como deve ser tratado, ou porque desconhece o que pode acarretar aquele problema futuramente e deixa passar. Então, eu tento trazer à luz para todos, né, no dia a dia, a importância não só do engenheiro e o arquiteto, mas também, assim como na medicina, que a pessoa sabe que o cardiologista Especialidade, né? é aquele que vai tomar conta do coraçãozinho dele, ou o advogado sabe que é o trabalhista que vai tomar conta daquela ação, não sabe do engenheiro, né? Acha que todos os engenheiros têm o mesmo conhecimento, e não é verdade. No caso de uma recuperação estrutural, uma reabilitação, o engenheiro especialista é o engenheiro patologista nas obras civis. Ele que é o responsável, ele vai ter o conhecimento adequado para aquela situação. E essa especialização de patologia é uma especialização nova no Brasil ou é uma coisa que já vem de décadas e agora que deu importância devido aos prédios? Como que é? Porque eu, na verdade, até mesmo na minha própria formação, né, de arquitetura, a gente sabe que existem as patologias, mas não é que existia um profissional especialista em patologias, de diagnosticar, de dar o tratamento daquela patologia. É antigo, começou agora? Sim, os grandes nomes da engenharia, que também a gente pode falar engenharia diagnóstica, eles são muito citados em trabalhos acadêmicos, eles são muito estudiosos, pessoal mais antigo, Paulo Helene, Enio Pazini, grandes nomes da engenharia, e graças eu tenho a sorte de ter aula com esses profissionais. Eles foram praticamente a origem, os pioneiros na patologia, e agora está se expandindo bastante, abrindo diversos cursos, né?
patologia, mas assim, a pessoa que escolher essa área, ela tem que se dedicar muito aos estudos, acadêmicos principalmente. Tem que ler muitas teses, artigos, tem que participar de feiras, tem que sempre se atualizar, conhecer as normas, para poder falar com propriedade e tratar aquele Aí que a gente entrou problema. eu acho que num assunto e num tema de extrema importância, né? É a questão de você estudar, é a questão de você se especializar e de não contratar um aventureiro, né? Que a Sim, gente fala. Não é porque a pessoa tem uma formação de engenharia, não é porque ela se formou em engenharia que ela é um especialista naquela área. Por isso que já existe o engenheiro especialista em estrutural, o calculista, sim. o de pontes, o de viadutos, e assim, como a gente costuma brincar, é cada um no seu quadrado, né? Porque se a gente quer, a mesma coisa, eu querer falar assim, não, agora eu sou especialista em patologias, nunca fiz, a gente está tendo um contato agora muito próximo, estou aprendendo muito com o Rodrigo, e falo, não, agora eu já sei tudo, vou eu fazer agora os diagnósticos. E não é isso, né? Eu acho que a nossa grande proposta hoje é trazer a importância não só de ter um profissional gabaritado, habilitado e competente, mas é também de nós conseguirmos ver numa edificação, num prédio, numa residência, se realmente é um problema a ser visto ou se realmente é só uma coisa assim, ah, não, deixa passar. Eu falo muito assim, pela minha formação, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente não é tão leigo, né? E a gente começa a ver algumas situações na rua que a gente começa a ficar com medo, né? A É, gente começa a ficar receoso. na verdade, é para ficar com medo, Não fala isso, né? não. É para ficar com medo. Não, porque senão a gente acaba entrando naquela comodidade, né? Vai deixando para depois. E, como eu já expliquei até aqui nos bastidores para você, da lei de Sitter, Uhum. que chega, são 4 etapas de uma edificação ali, onde você, após habitar, você só tem 2, que é hoje você está na manutenção preventiva ou na corretiva. Se você estiver o gasto que você tem no período da corrida preventiva, se você não fizer esse tipo de reparo, de recuperação, logo no início, quando entrar naquele momento que não tem mais o que fazer, você tem que realizar o reparo, você já entra naquela faixa de gastar 5 vezes mais. Inclusive, a gente acabou de vir de uma vistoria, né? Que a gente foi num Sim, local, e é bem triste, porque, na verdade, assim, talvez não seja pelo conhecimento, talvez seja pela inocência, né? A gente não sabe nem como classificar. Mas, assim, a deterioração, a gente sabe que precisa ser feita uma manutenção, mas é aquela coisa que a gente acabou de falar, é a maquiagem, né? Você vai maquiando, só que você nunca trata a causa do problema, né? É como se fosse assim, eu tenho a minha dor de cabeça lá e vou tomando meu dipirona todo dia, meu dipirona, mas qual que é a causa dessa dor de sim. cabeça? E é isso que o especialista em patologia consegue diagnosticar, né, Rodrigo? Sim, e aí você até traça um paralelo, né? No caso do engenheiro com o médico. Ele, no caso, o engenheiro patologista, ele é o médico da edificação. Ele que vai saber diagnosticar, ele que vai pedir os ensaios, que também tem ensaios em laboratório para essa edificação, para você saber como é que está a saúde do seu concreto, a saúde da sua armadura, a local que está exposto àquela edificação. Então, tem todo um conjunto de ações que um engenheiro tem que tomar para poder resolver aquele problema, assim como o médico. O médico pede, você pode chegar no consultório e falar, estou com dor de cabeça. Aí, certo, o médico pedir exames. Ele vai pedir exames. Porque, no caso da sua edificação, você tem que pedir para o pedreiro ir resolver, passar uma tinta. Não, às vezes o negócio é grave. Pode não ser grave naquele momento, mas um dia ele vai se tornar grave. A longo Você, prazo, talvez até a curto prazo, e quem né? sabe acontece quando seus filhos estiverem morando nessa edificação, seus netos estiverem morando nessa edificação. O problema vai recair sobre alguém. Como nessa inspeção que a gente fez agora, Sim. recaiu sobre aquele cliente. E todo o problema ali, todo o gasto agora, eu não sei como é que ele vai fazer, mas realmente virou
algo 5 vezes mais caro para se resolver. Aí é que também entra num outro ponto, né? Porque as pessoas, eu costumo falar que não é uma questão de gasto, né? Mas é uma questão de investimento. Porque você não está gastando, você vai falar assim, ah, mas eu vou gastar para fazer agora o meu laudo com um engenheiro especializado, porque não vai ser o mesmo valor que o engenheiro civil ele vai dar, porque o laudo que o engenheiro civil ele for dar é uma coisa muito genérica, né? E o engenheiro especialista, ele estudou para aquilo, é um valor diferenciado, só que assim, você não está gastando, você está investindo para futuramente você não ter um problema maior. E eu acho que falta um pouco dessa conscientização. Eu acho que a palavra seria conscientização. Exatamente. Porque quando o seu veículo está com algum probleminha, você corre para resolver, você troca o óleo do seu carro. Porque você precisa andar. Você vai esperar fundir o motor para gastar muito mais? Não, não vai. E quando der o problema, você vai levar na pessoa especializada, naquele profissional que está apto para resolver o seu problema. Você não vai dar na mão de aventureiro. Não. Então, por que vai fazer justamente isso com a sua edificação, o lugar que você mora? Não é? Então, a gente precisa dessa conscientização. Muitos pensam assim, eu posso fazer com pedreiro, fica mais barato, para que eu vou gastar alguns R$ 1.000, 2 né? ou 3 vezes mais do que o pedreiro está me cobrando só para fazer o laudo, né? Porque é o que as pessoas têm. Nossa, mas só para fazer o laudo você está me cobrando isso? Sim, só para fazer o laudo, porque vai a minha assinatura, vai a minha responsabilidade técnica, né? Eu falo só no sentido de ser você. Mas, assim, o porquê é tão importante? Exatamente por isso, porque você não está contratando um pedreiro para fazer. Se acontecer algum problema lá na frente que for diagnosticado errado, é o engenheiro que responde. Exatamente. Né? E agora é que não compete a mim falar muito da área de construção, mas quando você vai subir uma edificação, vai economizar para o engenheiro, imagina que um projeto a pessoa gasta ali estrutural, arquitetônico, hidráulico, tudo, R$ 15.000. Só uma exposição. Não vou passar isso para o engenheiro. Então, eu prefiro gastar com material. Né? 15 mil que eu posso investir em material. Só que o engenheiro, uma das finalidades da engenharia, o que é? Você fazer o máximo possível, atendendo ao desempenho, com o menor número de material possível. O custo-benefício. Então, aqueles 15 mil que ele imagina que está indo diretamente... É um gasto, né? É um gasto para ele. Para ele é um gasto. Ele acaba gastando com vigas mais superdimensionadas, colunas, isso vai sobrecarregar as fundações, ele vai ter que fazer fundações mais parrudas, né? Então, aqueles 15 mil acabou ficando ali. E ele não tem um acompanhamento, não tem uma planta, futuramente, quando precisar, não tem. Isso valoriza até na hora de venda, caso você venha vender o seu imóvel. Então, é isso. Eu acho que, assim, na verdade, hoje, o profissional técnico, né? Profissional técnico, assim, a gente que vive nesse mundo da construção civil, né? Não propriamente em obra, mas das edificações prontas, a gente tem muito esse problema da valorização do responsável. Quando a gente fala responsável técnico, no sentido de ser arquitetos, engenheiros, mas assim, a gente lida muito com isso, né? Porque quando você passa o seu valor, você fala assim, nossa, mas tudo isso eu gasto com 2 semanas do pedreiro, eu pago 1 mês do pedreiro. Só que assim, qual a qualidade que você vai ter? Ah, mas eu conheço pedreiro que trabalha há 50 anos e conhece muito mais do que o engenheiro que se formou agora. Tá, mas e os profissionais que já estão? Os profissionais que já são capacitados, profissionais que estudam para isso, é a mesma coisa. Você, por exemplo, a gente viu muito isso na vistoria que a gente foi fazer hoje, o tratamento paliativo. Então, ficou aquela mancha de bolor, aquela mancha de filtração, o que eu faço? Eu vou lá, descasco, passo uma massa e resolvo. Esteticamente está bonito, mas a causa do problema não foi resolvida. Então, assim, eu costumo falar que eu moro em prédio, né? E
Teve um dia que eu cheguei e vi uma coluna do subsolo com armação aparente. Aquilo, para mim, foi uma preocupação, assim, sem tamanho. Falei, como que uma estrutura, né, um pilar, tá com a coisa ali aparente, um monte de área de vazamento, né, porque se vê que pinga água, a gente fala água de concreto, né, a gente quer, mas aquela água tem uma origem, mancha carro. É fluorescência, que é devido à lixiviação. E aí, assim, o que acontece? Na outra semana, eu fui mostrar para uma pessoa, eu falei, mas cadê a coluna? A coluna estava maquiada. Se passou uma massa, maquiou. Depois de 2 dias, aquela massa caiu, porque aquela massa não ia segurar mesmo. Aí eu mandei e-mail para a administradora, simplesmente me ignoraram, né? Aquela questão. Só que aí estão fazendo reforma no playground, estão fazendo reforma na academia, fizeram reforma na piscina. Quer dizer, até que ponto a consciência das pessoas está levando para aquele problema? Porque é muito mais bonito, eu como síndica, eu como administradora do condomínio, fazer o quê? Eu vou maquiar, vou passar a massinha lá, fingir que está resolvido, e vou fazer as obras onde me dá mais ibope, vamos dizer assim. E a estrutura, o que realmente é necessário, fica lá de segundo plano. Mas é muito caro para se fazer um reforço estrutural. É muito caro para isso. É muito caro para... Tá, mas isso está na preventiva, talvez ainda. Só que quando realmente vai fazer um reforço estrutural, tiver que fazer outras coisas, sairia muito mais caro? Pelo menos 5 vezes mais, né? Que cientificamente, pela lei de Sitter, diz isso aí. É nítido. É só trazer o caso do carro novamente. Você pode gastar R$ 150 para trocar seu óleo, ou economiza R$ 150 e espera fundir o seu motor. Aí você vê quanto que fica. É a mesma coisa. Não tem diferença alguma traçar esse paralelo, né? Eu falo bastante daquele caso de Fortaleza, de repercussão nacional, e o que é interessante, né, lógico que teve mortes ali, isso para a gente, na área de patologia mesmo, não é agradável. É muito ruim. Essa inspeção que a gente fez é muito ruim ver aquele tipo de situação. Constatar, o né, desleixo. O Mas aí fala assim, tá, a culpa é de quem? A gente tem que apontar o dedo para, a partir dali... Alguém tem que ser responsável, né? Sim. Não dá para ficar no oba-oba, ninguém é culpado. Não, alguém deixou chegar naquela situação, né? No caso de Fortaleza, vamos apontar o dedo para quem? Aí a gente tem que saber um pouco dos bastidores, porque a gente olha na TV, só vê o prédio ali cair. Só vê o que da mídia, né? Mas aí a gente vai ver como que se deu. Aquilo foi o reflexo de tudo. Acho que uma série de ações e de agentes envolvidos que ocasionou aquilo. Primeiro, a gente tem ali o engenheiro civil, que era um engenheiro civil, aí a gente fala, poxa, será que o engenheiro não está habilitado para aquele tipo de situação? Não, ele não detinha o conhecimento, não fez nenhum tipo de cimbramento, um escoramento, no caso. Foi aleatoriamente quebrando os pilares, sem uma metodologia, provavelmente não tem um laudo de como seria feito. Como está a estrutura hoje, né? O diagnóstico, né? Antes. Ele não tinha nada disso. Aí é culpa do engenheiro? É culpa do engenheiro. Mas daí você pega algumas conversas de bastidores, você vê que a síndica, ela optou por escolher aquele serviço porque era 30% mais barato do que uma empresa qualificada e ainda ganhava a pintura das colunas. Então aí fica tentador. Nossa, é mais barato. Aí é que está a questão, né? Eu acho que a gente chegou num ponto importante, porque quando a gente lida com condomínios, né? Porque eu acredito que a maior parte das patologias em edificações estão em condomínios, né? São prédios, na verdade. E aí chega no ponto que assim, mas a Assembleia escolheu o mais barato. Mas a Assembleia aprovou o mais barato. Aí acho que também fica um alerta, né, para as pessoas, que não é ir pelo preço, mas é ir pelo
serviço que vai ser executado, como vai ser executado? Isso é o que eu passo para todo mundo, inclusive no meu condomínio. Eu fiz uma palestra lá sobre conscientização, explicando mesmo porque eu moro lá. Então, eu tenho interesse em que se gaste o dinheiro com um profissional qualificado. Preventivo, né? Exatamente. E eu passo isso para o pessoal. E muita gente acaba despertando, não sabe que é um engenheiro patologista o responsável por aquele tipo de trabalho. Então, a gente tem um caminho muito grande a percorrer para trazer à luz a todas as pessoas, conscientizar. Poxa, às vezes fica o dobro, fica até o triplo, mas você está fazendo a coisa certa. Se for para você fazer a coisa errada, então já economiza tudo. Não se gaste nada, porque você vai ter um retrabalho depois. Eu acho que assim, o grande ponto que eu vejo é a questão da conscientização, né, Rodrigo? Assim, de você conscientizar as pessoas não só da importância de ter um profissional capacitado, mas é conscientizar as pessoas de qual risco aquilo lá pode trazer. Porque, assim, às vezes a pessoa olha e fala assim, mas não tem risco nenhum. É só uma infiltraçãozinha. Mas, assim, essa infiltraçãozinha é hoje. Mas daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 anos, né? É o que a gente até estava falando. Antigamente, as construções eram feitas para ser duráveis. E hoje, na verdade, não é, né? Então, assim, será que não falta um pouquinho do trabalho de conscientização da sociedade da importância de ter esse profissional, de ter esse diagnóstico? O que você, assim, no seu dia a dia, você sente com relação a isso? Eu vejo assim, que aos poucos a mentalidade está mudando. Né? Mesmo porque o síndico, como você já disse aqui, acontece bastante em condomínios, o síndico, ele tem uma responsabilidade civil criminal. Então, se der algum tipo de problema, é ele quem vai responder. Só que, muitas vezes, ele mesmo não detém esse conhecimento, ele não sabe qual profissional que ele tem que contratar. Isso quando ele tem a conscientização. Aí tem aqueles que ainda não têm. E faz o quê? Pega o mais barato, passa uma tinta ali e tá tudo certo. Maquiou ali o negócio, tá resolvido. Né? Às vezes um ou outro morador vai levantar essa questão, falar, poxa, aqui tem uma armadura aparente. Passa uma massinha, isso vai voltar, vai progredir. É um retrabalho, né? É um retrabalho porque você está fazendo todo o trabalho que não foi feito, que deveria ter sido feito, e aí vai lá e faz, tá tudo certo. E eu acho que não só isso, né? A questão de você ter um diagnóstico, por exemplo, a gente tem aí prédios, edificações, que é um trabalho muito extenso a ser feito, né? E, na verdade, quando você contrata o engenheiro patologista, ele vai te falar qual é a prioridade naquele momento, né? Eu acho que, assim, ele vai falar, olha, você precisa fazer isso, a causa é isso, o remédio, né? Não sei como que na patologia chama, mas o remédio, a terapia para resolver esse problema é esse, tá aqui. O patologista, ele tem que trazer. E é simples, às vezes as pessoas vai ter dúvidas, né? Pô, será que esse engenheiro conhece, tem um conhecimento para poder resolver esse meu problema? É só perguntar para ele causa, origem, manifestações patológicas, diagnóstico, prognóstico, terapia. Ele vai ter que saber isso. Se eu falar, a pessoa já ficar assim, pode que ele não sabe o que está falando. Pode. Então, o especialista patologista, ele detém esse conhecimento. Ele estuda, não é pouco, para poder... E tem algum cadastro? Existe algum site, porque assim, no CREA a gente consegue consultar pelo nome da pessoa, se a pessoa é engenheira. No site do CAL, que é o nosso Conselho de Arquitetura, eu consigo colocar lá e consigo ver se a pessoa ela tem o CAL dela ativo, como que tá. Existe algum banco de dados, existe algum site, alguma coisa que eu consigo consultar o nome da pessoa para saber se ela é especialista em patologia? Se existe, eu desconheço. Aí eu vou me informar para eu poder me cadastrar lá também. Porque seria, assim, uma forma da sociedade, porque, assim, eu passo muito bem, né? Eu não, porque eu sou arquiteta, mas um engenheiro chega lá e fala,
eu sou especialista em patologias, fiz mestrado, fiz doutorado, só que assim, depende com quem você está lidando, a pessoa ela não vai nem atrás de querer saber, porque assim, a gente sabe que existem os aventureiros, como a gente acabou de falar, né, Rodrigo? Isso é uma área que está em crescimento, pode ser que vai aparecer um monte de pessoas aventureiras. E como que a outra pessoa, né, a outra parte, que no caso é o interessado, o contratante, ele consegue se garantir, de repente, que é um especialista, que realmente ele vai fazer um trabalho? Ele exigir a comprovação. No CREA, realmente, quando você é um especialista, assim como engenheiro de segurança do trabalho, tem que constar lá, né? A nossa carteira especialização. A sua especialização. Então, se ele precisa de uma comprovação, é essa daí. Mas, na hora de contratar, é só procurar engenharia, patologia nas obras, engenharia diagnóstica também, vai trazer esse tipo de profissional, liga, se certifica, né? E aí você solicita o trabalho. Porque, assim, a gente está falando desse lado nosso técnico, né? Então, assim, eu me coloco no lugar da pessoa que vai contratar, né? Porque, assim, por mais que ela coloque, a gente estava até comentando que, assim, apareceu uma empresa, nesse caso que a gente foi fazer a vistoria, apareceu uma empresa que eu estou conversando para ver se vai. Só que, assim, a obra é muito grande, é muito dinheiro envolvido, e a pessoa pode, muitas vezes, se passar por especialista, né? Infelizmente, a gente sabe que existem os aproveitadores, os oportunistas. Então, fala, não, mas eu sou especialista, e... Então, por isso que eu acho que é importante a gente passar para os ouvintes a importância de ver, né? De ter uma comprovação, de ver que a pessoa realmente é especialista naquilo, porque, assim, cada um tem um papel, né? Então, eu acho que assim, você está com um problema lá na sua edificação, tem vazamento, tem fissura, tem rachadura, enfim, o que tem lá é contratar o engenheiro especialista, o patologista, né? Vai lá, faz o diagnóstico, faz a terapia, e aí sim ele vai falar com uma empresa especializada para fazer a permeabilização, porque também não adianta nada, vai lá o engenheiro patologista, faz seu trabalho, e aí depois contrata o pedreiro. E qual que é, assim, o que isso implica também? Por exemplo, implica direto. Vou trazer um caso aqui que me aconteceu recentemente, onde uma pessoa fez uma intervenção em local que não deveria fazer, então foi solicitado um laudo de recuperação desta área para ele, e aí ele foi atrás de preços de laudo, né? Conseguiu o valor 70% do meu, 60%, mais ou menos isso, e entregaram uma porcaria. Não era um laudo aqui, né? Então, falou, não vamos aceitar. Fez de novo, gastou o mesmo preço, o cara simplesmente, o engenheiro, simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma. E falou, até logo, passa bem, pegou o dinheiro, não foi aceito novamente. Quando fechou comigo, ela falou, agora sim, isso é um laudo. Existem trabalhos e trabalhos. Não é que, falar para todos os ouvintes, não é porque a pessoa é engenheiro que ele conhece tudo. Não é, é o que a gente acabou de falar assim no começo, né? É o clínico geral. E, na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando fala, eu faço um laudo. Mas, peraí, você tem que especificar qual laudo que você quer, porque eu posso muito bem chegar lá, tirar foto das fissuras. É um relatório fotográfico. E as pessoas confundem com laudo. Para ser um laudo especialista em patologias, quais os elementos principais que eu preciso ter nesse laudo? Então, tem toda uma característica, né, desse laudo, que ele é bem extenso. Assim, os pontos principais, por exemplo, a pessoa que vai contratar, ela saber que aquilo ali realmente é um laudo. Assim, o ponto principal que você diria, por exemplo, de um laudo? Ela trazer causas, origens, manifestações, diagnóstico, e tem estudos, terapia, né, para serem feitos em loco, né? Isso também é importante deixar claro para os ouvintes, porque não é só o engenheiro chegar lá, bater foto, fazer o relatório fotográfico, não. Hoje eu vi na prática, o Rodrigo foi lá com alguns equipamentos, fez lá, jogou um produto no concreto para saber. Então, assim,
existem ensaios e existem testes para serem feitos no local, né, Rodrigo? Alguns são feitos em loco, e o próprio patologista ele vai identificar a necessidade de levar, trazer ensaios mais elaborados, ensaios em laboratório, com equipamentos mais sofisticados. Ele que vai analisar a gravidade do problema, analisar os recursos que o cliente tem também, mas é todo esse serviço que ele presta. Não é simplesmente você chegar e falar, ó, isso aqui você tem que... A coisa mais comum que a gente ouve, assim, passa um ferrox, né? Tá resolvido. E uma massinha em cima, tá tudo certo. Você vai ter problema de novo. E se não for naquele local, vai ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Porque ali envolve eletroquímica também, tá? Então, quando a gente brinca, cada macaco no seu galho. Tem aquele engenheiro que ele é especialista em fundações, tem aquele especialista em estruturas metálicas, hidráulica. Agora, recuperação, reforço estrutural, encaminhe para quem sabe, né? Para quem é responsável. Que ele vai direcionar, e outra, ele organiza a multidisciplinaridade das engenharias. Às vezes você precisa muitas vezes você precisa de um cara mais técnico no assunto para te auxiliar. E ele sabe quem procurar, né? Ele sabe qual caminho. Exatamente. Por exemplo, você pode solicitar a ajuda de um engenheiro calculista. E vai encarecer esse laudo, vai encarecer esse trabalho. Não existe um pacote fechado, né, Rodrigo? Porque, uma coisa é você ir lá ver uma situação do que está ali aparente, só que por trás existem outros, como vou dizer assim, outros pedacinhos, né, que precisam, por exemplo, de um engenheiro calculista, de um engenheiro estrutural. Isso realmente vai encarecer, só que é preciso para ter um laudo completo, né? Eu acho que as pessoas elas têm que parar de ver preço. É lógico que assim, você tá, mas eu fui lá, eu tenho um orçamento de R$1.000, um outro de 3 e o outro de 10. Então, peraí, vamos analisar para ver o que realmente, porque é muito discrepante o valor entre um e outro, né? Mas também tem muita gente que acaba virando especialista e acaba cobrando aquela coisa de horrores, né? Então, assim, eu acho que tem que existir um meio termo, principalmente para as pessoas que precisam do laudo. A gente sabe que, por exemplo, para um condomínio, para aprovar uma elaboração de um laudo, é uma encheção de saco, falar português, claro, porque existe uma convenção, existe uma aprovação de orçamento, mas, assim, é pensar bem, pensar qual é o profissional que você está contratando. Se o profissional chegar lá sem nenhum equipamento, só no olho, já desconfia, né, Rodrigo? Acho que isso é importante. Tem que o patologista ele tem o mínimo de equipamentos para poder fazer uma inspeção, né? Se o cara chegou só com uma treminha manual ali, é importante olha, será que ele vai ter a capacidade técnica, né? E como é que ele vai averiguar o índice de pH do concreto? Como que ele vai dimensionar uma estrutura? Tem que ser algo mais ágil. Você utilizar um aparelho de papometria para identificar onde está a armadura, quando você fizer uma intervenção ali, você não atingir aquela barra de aço. Então, nós, patologistas, nós temos o mínimo de recursos necessários para poder atender o cliente naquela situação. Isso é importante deixar claro, porque, assim, às vezes a pessoa, ela vai com uma planilha, né, com algumas anotações, e vai com a treina, não é nem a treina eletrônica, é a treina manual. Então, desconfia. Desconfia porque provavelmente aquela pessoa ela não sabe nem o que ela está indo fazer ali. A grande realidade é essa, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Rodrigo, tem uma pergunta aqui de que a pessoa está querendo saber, em média, quanto que o mercado cobra um laudo? Assim, é lógico que vai de caso a caso, mas, assim, um parâmetro que o mercado trabalha com básico, vamos dizer. Fica difícil de responder essa pergunta. Não varia muito, né? Depende muito da situação, da gravidade do problema. Eu prefiro até nem
expor valores aqui, porque eu posso estar falando... É porque é caso a caso, né? E, assim, na verdade, o patologista, ele vai até a edificação, ele faz uma pré-vistoria para passar um orçamento. Como que funciona um pouquinho esse mundo da patologia? Esse procedimento, assim como de muitos colegas meus, é corriqueiro. Eu não faço nenhum tipo de, não emito nenhum RT, não elaboro nenhum laudo se eu não for em loco. Sim. Tá? Eu quero ver a situação, cobro pela visita, tá? E esse valor acaba sendo incorporado ao laudo, caso venha fechar comigo. Então, ou seja, eu dou um desconto da visita no valor do laudo. Mas, assim, eu preciso analisar o porte da estrutura, qual a gravidade do problema, para poder emitir aquele laudo. É porque, assim, na verdade, hoje, com a internet ajudou bastante, mas prejudicou bastante, né? Hoje, a internet, você pega... eles já te dão preço de tudo pela internet, sem nem fazer a visita em loco. Isso é um perigo. Né? Então, assim, laudo de patologia X reais. Aí eu fico me perguntando, né? Como que a pessoa te dá um orçamento se ela nem sabe o que tem? Né? Então, assim, ver um pouquinho essa pergunta, eu acho que a esse nível, né? Então, assim, se você precisa de um engenheiro patologista, se você precisa de um especialista, fala, olha, eu vou para te cobrar o laudo, eu vou R$ 2.000. Desconfia. Né? Desconfia, assim, porque a pessoa não sabe nem o que vai precisar, não sabe nem como está a edificação, então, assim, desconfia, porque muitas vezes a pessoa fala assim para você, fala assim, não, mas eu só preciso da sua assinatura. Eu falo que é tão grave, né, Rodrigo? Essa questão de só a sua assinatura, porque na verdade é assim, eu preciso só da sua assinatura, só que eu respondo civil e criminalmente por isso. Quer dizer, qual o problema que eu vou ter disso, né? Mas até semana passada teve uma palestra, né, aqui na CAPES sobre anistia, e o presidente levantou uma questão, que tem pessoas no mercado praticando o valor de R$ 250 para emitir uma RT. Com a taxa inclusa. Com a taxa inclusa, que a taxa é R$ 100. Quer dizer, então a pessoa está te cobrando R$ 150 para emitir uma RT. Por aí você já vê o nível de profissionalismo da pessoa. Porque, desculpa, por R$ 150 emissão de uma RT, a pessoa realmente está passando fome, matando o cachorro a grito, como diz o ditado popular. Então, assim, cuidado quando é um preço fechado, cuidado quando a pessoa já fala, não, eu não preciso nem fazer a vistoria. Como que a pessoa não precisa fazer a vistoria, se ela vai ter que fazer os ensaios, como que ela vai conseguir emitir um laudo, uma RT, se ela não viu? Então, assim, cuidado com os profissionais. É como eu disse, a internet, ela ajudou muito, mas ela prejudicou muito. Isso é em todas as áreas, mas eu acho que na área da engenharia e da arquitetura é muito grave, né, essa questão. Então, a gente fala bastante, né, das pessoas valorizarem a nossa classe. profissão, né? Poxa, o cliente quer o quanto mais barato, melhor. Então, o engenheiro está oferecendo por R$ 250, eu vou fechar com ele. Eu só preciso quebrar aquela parede, eu só preciso trocar o piso. É só. Mas, e a gente, né, nós, os profissionais, a gente tem valorizado a nossa classe? Com uma RT dessa, com certeza não. Como a pessoa oferece uma RT por R$ 250? O CREA tinha que tomar uma postura, isso a gente conversa entre nós mesmos, essa unanimidade. O CREA tem que tomar uma posição para que profissionais, que eu nem considero profissionais, não falar mal dos engenheiros, não, mas, poxa, mas ter um profissional desse fazer uma coisa dessa, não dá. Você não está se valorizando. Segundo, você não está valorizando a nossa profissão, que depende muito de estudo. E é muito sério isso, né? Porque, assim, o nosso conselho, o CAL, ele está fazendo o censo dos arquitetos, né? Para poder saber quantos arquitetos tem, se trabalha na área, enfim. A cada 2 anos, eles realmente fazem esse estudo. E aí, tinha uma das, não vou dizer cláusula, mas um dos assuntos lá dizia o que eu achava que tinha que melhorar.
E aí foi uma coisa que eu falei assim, é mostrar a importância do responsável técnico para a sociedade. Não é, antigamente se falava, porque eu tenho um arquiteto, eu tenho um engenheiro que está fazendo o projeto da minha casa. Hoje não é mais luxo. Antigamente era visto como luxo essa questão. Hoje eu não vejo mais como um luxo. Hoje eu vejo como uma necessidade, Rodrigo, sabe? Porque a gente vê tantos casos de construções que está aí com esse problema todo. E o que a gente está fazendo? Nós, no nosso mundinho, está fazendo para mudar isso? Muitas vezes nada. Muitas vezes a gente é conivente, muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. Fala, não. Sabe aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau? E muitas vezes porque na nossa própria casa a gente não vai fazer o projeto, mesmo a gente sendo técnico. Então, assim, eu acho que parte muito dessas pessoas que estão à volta valorizar. Mas a gente também valorizar o nosso trabalho e a sociedade também valorizar o nosso trabalho. Porque se existe uma especialização, se existe um engenheiro especialista em patologias, é porque existe um problema aí. É porque a sociedade está precisando desse profissional. E se ela está precisando desse profissional, então por que não valorizar? Engraçado é que uma pessoa entrou em contato comigo, solicitando um serviço, e eu falei que era patologista, e ela falou assim, poxa, eu nem sabia que existia. Eu fui pesquisar no Google. Por isso que eu falei da importância, por isso que eu quis trazer esse tema hoje para cá, para as pessoas entenderem a importância do patologista. Então, esse é o profissional que vai atuar numa área de recuperação, reforço estrutural, ele que vai ajudar na sua estrutura já concebida, e alguns também têm atuado durante a execução de obras, né? Porque, infelizmente, erros acontecem e as buchas acabam sobrando para o patologista. Na verdade, até estava conversando com uma pessoa a respeito disso, porque no Brasil, infelizmente, eu brinco que a gente tem que fazer pastel, né? Porque o projeto hoje não é mais projeto, hoje é pastel. A pessoa, ela chega aqui hoje para você e fala assim, eu tô precisando de um projeto assim, assim, assim. Quanto tempo você demora? Aí quando você fala para a pessoa, olha, demorou 15 dias, um mês e meio, a pessoa fala, nossa, mas eu precisava para amanhã. Hoje com AutoCAD, com esses programação de Revit, esses outros todos programas. Acho que é fácil. E não é, sabe? Não é simplesmente você colocar no papel, falar assim, não, eu tenho um terreno de 5 por 15, ou 5 por 25, eu quero fazer minha casa, tá simples de resolver, eu só preciso de um projetinho. Aí quando vem essa palavra, você fala, porque eu fiquei 5 anos dentro da faculdade, fazendo arquitetura, fiz mais 2 pós-graduação, estou terminando a minha 2ª graduação e a pessoa vem e fala, não, só precisa de um projetinho, você fala, dói. Dói porque não é valorizado. E aí que eu paro e falo, aqui no Brasil, né, eu acho que no Brasil, eu digo, na América Latina, se tem a concepção o quê? Se faz o projeto de forma muito rápida e a construção se demora muito tempo. E aí os BOs, as buchas aparecem aonde? Na obra. Onde deveria aparecer era no projeto e não na obra. E aí, por má execução, por questão de cura do concreto. Então, eu acredito, né, posso até estar errado no que eu vou falar, mas o patologista, ele está atuando cada vez mais cedo nas fases de execução da obra. Ou eu estou errada? Não, é justamente isso aí que eu falei. Está atuando já na fase de execução. Ou não deveria, né? Porque a patologia deveria vir depois de anos de construção, né? Comentei com você também, em off, né? De casos onde estavam fazendo lançamento do concreto em pilar 3 metros de altura. Poxa, e a norma, né? Você não segue a norma, tem que ser de uma altura mais baixa. O que você faz com a bicheira? Né? Que é aqueles ninhos de concretagem no pé do pilar. Não, a gente passa uma massinha. Só que, às vezes, não tem nem a noção de que já a resistência já está heterogênea naquela peça estrutural. Então, no decorrer de alguns procedimentos desse, aí o patologista tem que intervir também, para poder consertar e continuar tocando a obra. E assim, o mais triste disso é que não é nem de pessoas leigas, né?
já vem dos muitas vezes próprios dos profissionais. próprios engenheiros, arquitetos. Então, assim, eu falo que é um problema generalizado, mas tem como a gente reverter e remediar isso. E cabe a nós, né? Cabe a nós, no nosso mundo, começar a conscientização, e eu acredito que é divulgar cada vez mais o trabalho do patologista. Eu acho que essa é a grande importância. O que a gente está lutando até aproveitar, falar aqui do apoio que você está dando, junto com o Sérgio, para a gente trazer essa inspeção, além da inspeção predial, né? Nós vamos tentar falar com alguém aí do município, um vereador, porque é necessário. Traz essa exigência de uma inspeção esporádica, cada 5 anos, cada 3 anos, dependendo se é industrial, residencial, para que se averigue a situação do comportamento da estrutura, como é que estão as fundações, pilares, vigas, onde as pessoas possam morar mais tranquilas. E a gente não precisa que aconteça outras catástrofes, né, Rodrigo? Outras coisas, para que a lei realmente funcione. A gente tem um caso, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, que a lei começou a ficar mais rígida, começou os AVCBs, os CLCBs terem tempo de validade menores, devido ao caso que aconteceu do incêndio lá da Kiss, né, no Rio Grande do Sul. A gente tem caso também que hoje é obrigatório ter o escopo do trabalho, a responsabilidade técnica de engenheiro, de um arquiteto, quando tem que se fazer reforma em apartamentos. A gente também tem essa NBR que é obrigatória hoje. E a gente que precisou cair um prédio lá no Rio de Janeiro, porque foi tirar uma parede do banheiro, isso há uns anos atrás. Será que a gente vai precisar que aconteça mais alguma tragédia para que se implante essa lei de inspeção? Porque, assim, se a gente tem a questão do prédio, né? A gente tem o corpo de bombeiro, que tem validade a cada 2 anos. A licença de funcionamento tem a validade dependendo do caso. Locais de reunião, que são igrejas, locais, né, de shows, tem a validade do alvará de funcionamento para locais de reunião. Será que não seria, então, do município dar um certificado de patologia, não sei qual o nome se colocar, mas de ter essa validade, de ter um órgão, talvez um departamento, dentro da prefeitura que exige que, por exemplo, quando a gente vai protocolar uma licença de funcionamento, obrigatoriamente tem que ter o corpo de bombeiro, se for vigilância sanitária, tenho que ter, de não ter também a exigência desse documento, será que não seria um caminho? Eu acho que só essa lei sendo aprovada, mas já existe o projeto pronto em âmbito estadual, só que foi vetado pelo governador e disse que compete à municipalidade para poder deliberar acerca desse projeto. E a lei está bem estruturada, só teríamos que fazer um ponto ou outro de acerto ali, que no caso, não ser apenas um engenheiro civil, alguém que é um profissional inscrito no CREA. Isso que é importante, né? Porque não adianta você colocar na norma, por exemplo, que, não, eu preciso da inspeção do engenheiro. Aí a gente vai cair aonde? No erro. Caso de Fortaleza, ele era um engenheiro também, só que não detinha o conhecimento. Era um engenheiro. A síndica estava contratando um engenheiro. Aquilo foi aprovado em assembleia. Ou seja, todo mundo foi conivente. Né? Imagina quem sobreviveu saber que foi erro de todos ali. Né? Talvez um erro de comunicação, talvez algum erro aconteceu nesse meio de conscientização, porque acaba sendo muito atraente falar assim, conseguiu 30% mais barato, às vezes bate no peito e se gaba, consegui mais barato. E conseguir reduzir para o condomínio. E conseguir a pintura ainda. Tá, alguém fez uma pesquisa, sabia se o cara estava preparado. E outra, se vir alguém, faz uma reunião, coloca ali frente a frente, contrata um profissional da área só para dar uma assessoria. Fala, olha, estou chamando um outro engenheiro aqui para me fazer um orçamento. Você pode me dar uma assessoria? Para ver se o cara entende o que está falando ou não?
Poxa, o patologista com meia dúzia de perguntas ali já vai Ele já saber. vai matar se é ou não Meia é. dúzia, duas. Poxa, é um dinheiro bem gasto. Volto a falar, não é gasto, é investimento. Isso. E você não paga para ter uma assessoria de um advogado, você não paga uma consulta médica, pague para o engenheiro também. Porque é aquela história, nós não somos, não queremos levar um gasto, a gente quer um investimento e precisa ser visto tudo que é relacionado à segurança de uma forma geral, seja o corpo de bombeiros, seja um engenheiro patologista, um arquiteto, é um investimento, não é um gasto. Porque o gasto seria se fosse jogado no lixo o dinheiro, mas é um investimento da sua segurança, é um investimento de que você não vai ter problemas futuros. Então, assim, eu acho que parte da conscientização, né? Eu acho que tudo isso é ir na raiz da questão. A Samira Sestari, ela colocou aqui, indispensável no escopo do projeto, patologista. Patologista avalia os riscos identificáveis. Então, assim, ela está dizendo aqui que realmente patologista tem que ser contratado, tem que estar lá como item, o escopo do trabalho, porque o que a gente está falando é a conscientização, é tudo. Existe algum estado, algum município que já existe essa lei de inspeção, de vistoria, não sei como chama. Acho que, se eu não me engano, o próprio município da cidade de Fortaleza tem, o Rio de Janeiro tem, né? Algumas cidades já têm essa. Só que não tem essa, por exemplo, nessa lei não existe especialidade do patologista, Não, é de uma diz forma que é um geral. engenheiro cadastrado lá no CREA bonitinho, mas não fala que Ou qualquer seja, pode ser um especialidade. engenheiro mecânico, pode ser um engenheiro de produção, pode ser qualquer engenharia. Daí a gente começa a debater, né? Até onde a gente precisa de uma lei para algo que... será que tem que ter uma lei para falar assim, Né? Eu acho que é o bom senso. olha, você está com problema no coração, eu vou fazer uma lei que você tem que ir no Cardiologista cardiologista. aí não pode ir no Não, ortopedista. é você saber valorizar, saber que existe aquele profissional, que ele é o qualificado para exercer aquele tipo de serviço, tá? E é isso. Eu acho que essa conversa, esse debate, eu acho que é muito amplo, né, Rodrigo? Eu acho que tem coisa aí que ainda tem muito a ser debatido. As pessoas, a sociedade precisa entender a importância de ter um responsável técnico, ter um especialista, né? A mesma coisa, fala assim, Rodrigo, eu estou com problema na minha fundação, vamos lá para você fazer uma vistoria? Não compete, né? Eu acho que, assim, é cada um entender também qual que é o seu papel, porque facilidades, deslumbres aí no mundo afora é o que mais tem, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda elas são movidas pelo dinheiro, né? Não pelo, é lógico, todo mundo precisa, mas até que ponto você vai pôr a sua carreira em risco, vai pôr, até que ponto você vai colocar um prédio, vidas em risco em nome de dinheiro? Quando a gente diz, o médico, quando ele erra, ele perde uma vida. O engenheiro, quando ele erra, ele pode comprometer várias vidas, exatamente. E é isso que as pessoas não têm a consciência, né? Porque acha que a estrutura, quando precisa de concreto, ela é eterna, e não é. Nenhuma estrutura é eterna. Ela tem um desgaste natural do tempo. Então, se você não fizer aquela manutenção preventiva, né, sempre deixar tudo em ordem, vai te ocasionar um problema muito pior. Falando, vai cair o prédio, pode ser que não, pode ser que dure mais 30 anos, mais 40. Pode ser que caia amanhã. Pode ser que caia amanhã. É uma coisa também que não tem como falar o tempo, né? Que vai durar uma construção, o tempo que aquela construção vai estar ali. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, mas vai cair amanhã, mas eu não tenho como precisar que vai cair amanhã. Pode durar mais 100 anos. Mas qual a qualidade dessa duração de mais 100 anos? Qual é a qualidade de você ter do jeito que está hoje? Então, assim, eu acho que é parar para pensar, colocar a mão na consciência. Se você tem aí algum prédio que você frequenta,
algum lugar que você viu que está essa situação, eu acho que pôr um pouquinho a mão na consciência e ver até que ponto a gente também não é omisso, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo omisso assim, no sentido, por exemplo, lá no meu prédio tem, eu mandei um e-mail, mandei 2 meses, responder, deixa por isso mesmo. Então, quer dizer, eu também estou sendo omissa, tendo a capacidade técnica não de diagnosticar, mas de ver que existe um problema ali, e a gente vai deixando omisso, porque eu tenho atividade do dia a dia, tenho tanta coisa para fazer que eu não vou me preocupar em ficar mandando e-mail, em ficar cobrando, em ficar... Então, assim, até que ponto nós vivemos na nossa zona de conforto, né? Eu acho que tirar também um pouquinho a gente da zona de conforto não é fácil. Então, assim, quero agradecer, Rodrigo, a sua visita aqui, dizer que para nós é bem importante esse assunto, é bem importante mostrar para os ouvintes, mostrar para o público que existe um segmento da engenharia, mas um segmento especializado nesse tipo de diagnóstico, né, de nicho. É um nicho que, como eu até perguntei no começo do programa, se é um nicho que é novo ainda, se está crescendo, então, assim, é um nicho que é recente, né, vamos dizer assim, tudo que é menos de 50 anos acaba sendo recente, então, assim, é recente, e é uma questão de divulgação, então, assim, o nosso papel é realmente conscientizar e mostrar a importância de você ter um profissional habilitado, de não ser qualquer profissional. E no mercado que a gente mais tem é profissionais, mas, assim, qual é o nível de profissionalismo que a gente tem? Né? Então, assim... Então, para qualquer dúvida, é só entrar em contato, né? Se quiser deixar o meu contato... Por favor, se quiser falar aí no ar seu e-mail, seu telefone, fica à vontade. Bom, meu telefone é 011, né? 942-072-472. E o e-mail é rps_sp@hotmail.com. E eu quero agradecer a oportunidade também de explicar. É um trabalhinho de formiga, né? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar no formigueiro. Vamos passando para cada um poder se conscientizar. O engenheiro é o seu consultor, é um amigo, ele vai te orientar da melhor forma possível. Não necessariamente ele vai te cobrar uma palavra que venha, uma orientação que ele venha a dar, mas consulte, pegue uma orientação com ele para ele poder te direcionar no Isso é caminho importante, certo. né? Então, assim, a gente tem que sempre estar atento. As modinhas aí, né? As pessoas que estão na rede, porque assim, hoje a gente vê muitas pessoas se achando profissionais e faz live daqui, faz story dali, bomba no Instagram, nas redes sociais, e quando a gente vai ver, não tem formação, ou talvez não tenha a formação desejada, né? Então, assim, isso também toma cuidado um pouquinho daquilo que vira muito moda. Né? Então, assim, eu acho que o ideal é procurar mesmo, como o Rodrigo falou, é tirar as dúvidas. Mas ele vai me cobrar. De repente, não, de repente a dúvida que você tem, porque muita gente também fala assim, não, Rodrigo, eu tenho só uma dúvida para tirar com você, e ela quer uma consultoria. Então, assim, também não é bem isso, mas de repente se tem alguma dúvida, alguma coisa, procura o Rodrigo. O Rodrigo está aí no métier das questões de patologia, com os melhores profissionais, né? Então, assim, tem dúvida? Pega o telefone, manda um e-mail, manda um zap, que hoje está tão rápido, tão fácil. E depois eu vou deixar no Facebook da ACAPESP, da Rádio ACAPESP, os contatos do Rodrigo também, para quem quiser entrar em contato com ele, seja por e-mail, por telefone, e conversar, tirar as dúvidas, ou de repente precisar do serviço também. Muita gente também vê o problema e não sabe nem por onde começar. Dá uma ligadinha. Então, assim, de repente eu vi lá que tem uma rachadura, vi que meu prédio está com infiltração, e começo por onde? Liga para o Rodrigo vai mostrar os caminhos, vai falar para vocês como tem que ser. E muito cuidado com valores muito baixos. Laudo, tem laudo de vistoria, laudo de inspeção, laudo de perícia, laudo de consultoria. Então, muito cuidado com o que é praticado aí. Você, às vezes, precisa de uma resposta, de uma solução do problema, e você não quer um relatório fotográfico. Você quer uma solução para o seu problema. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre importante, acho, na verdade, na contratação, é falar assim, tá, eu preciso de um laudo para isso. O que vai constar o meu laudo?
né? E a pessoa, no escopo do trabalho da contratação, ela saber o que realmente está ali, né? Eu acho que esse seria o ideal de tudo. Tem que ver qual que é a finalidade do cliente, o que ele precisa. Então, primeiramente, explicar a situação, o que está acontecendo, o que ele precisa. Daí sim entra valores, explicar o que entra nesse laudo. Então, já sabem, tem dúvida, não sabe por onde começar? Dá uma ligadinha. Procura o Rodrigo, ele vai sanar suas dúvidas, é um profissional capacitado, é um profissional habilitado. Então, assim, tem dúvida? O Rodrigo tem me socorrido bastante. Quando eu vou alguns clientes, vou em algumas obras, eu falo, Rodrigo, me socorre, o que eu faço aqui? Então, é uma pessoa super acessível. Tem dúvida, alguma coisa? Entre em contato com ele. Rodrigo, mais uma vez, gratidão pelo programa. Mais uma vez, gratidão por você ter doado o seu tempo, de ter vindo falar um pouquinho sobre a conscientização. E nós vamos ter mais programa com o Rodrigo, falando um pouquinho mais sobre a engenharia diagnóstica, um pouquinho mais sobre engenheiro patologista, porque eu vi que o pessoal gostou. Tem bastante gente aqui curtindo, entrando. Então, assim, é um tema novo, porém que despertou interesse. Então, a gente vai trazer mais vezes o Rodrigo aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é de extrema importância. Estou à disposição. E eu só queria, posso mandar um beijo, fica à vontade. Um beijo para a Isadora, a minha esposa, para minha irmã Andréia, meu irmão César e a minha mãezinha querida, a Maria. Então tá bom. Um beijo para vocês também, para todos os ouvintes, para todos que estão nos assistindo. E vamos ter em breve mais conversas, mais bate-papo com o Rodrigo, para a gente sanar essas dúvidas. Futuramente também, eu já estava conversando com ele em off, de nós fazermos uma palestra aqui na CAPESP sobre essa questão da engenharia diagnóstica, de patologias nas obras civis, porque isso é importante. Quero mandar também um abraço, um beijo para o Márcio, que também é engenheiro, mas não é engenheiro civil, que ele está aqui na casa também, a todos os ouvintes, enfim, a todo mundo. E quarta-feira que vem a gente está de novo com o programa Arquitetura Legal, falando um pouquinho mais sobre a arquitetura, falando um pouquinho mais sobre a engenharia, falando um pouquinho mais sobre esse mundo. Quarta-feira eu espero vocês às 6 horas, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, nessa mesma rede social. Um beijo, pessoal. Tchau, até quarta-feira.